Bom, então eu tenho aqui no Civil 3D um arquivo novo, onde eu já copiei e colei o desenho do meu loteamento aqui para dentro, né? O projeto do meu loteamento aqui para dentro, certo? E aí, com isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo começar a criar a minha rede. Então, presta muito bem atenção aqui agora, pessoal. Presta muito bem atenção. É o seguinte, para eu poder criar a minha rede, eu vou precisar de ter uma biblioteca. O que é essa biblioteca? Essa biblioteca nada mais é do que uma família de peças. Ela é um conjunto de peças, um conjunto de elementos que eu vou utilizar no meu projeto dentro do Civil 3D. É um catálogo de peças que a gente chama. Então, para fazer a minha drenagem, eu vou precisar de tubo, eu vou precisar de poço de visita, eu vou precisar de boca de lobo, concorda comigo? Se a gente vier no nosso projeto pronto aqui, ó, você vai entender que aqui eu tenho a tubulação que passa aqui, eu tenho uma outra tubulação de diâmetro menor aqui, eu tenho uma caixa que vai coletar a água da sarjeta, aqui eu tenho um poço de visita, aqui eu tenho um muro de rala com dissipador. Então eu vou precisar falar para o Civil 3D o seguinte, olha, eu sei que existem vários catálogos, mas eu quero que você me mostre o seu catálogo, o catálogo que eu quero usar aqui. Então o primeiro passo dentro do Civil 3D é vir aqui agora, ó, em Pipe Network, certo? Na verdade aqui em Create Design, perdão, Create Design na aba Home e setar o nosso catálogo. Então eu vou indicar para o Civil 3D em qual pastinha do meu computador está salvo esse catálogo. Fica tranquilo, porque quando você instala o Civil 3D no seu computador da maneira correta, bonitinho, a gente já tem os catálogos aqui dentro, ó. A gente já tem os catálogos de tubos e os catálogos de estruturas, beleza? Então a gente já tem os catálogos de tubos e estruturas, beleza? Automaticamente o Civil 3D já vai buscar. Então quando eu instalo o Civil 3D e os pacotes de configurações brasileiras, eu tenho os catálogos brasileiros, ó, que aparece esse prefixo BRA na frente, tá vendo? Então eu dou um OK e ele vai me dar um catálogo para tubos, que é o pipe, e um catálogo para estruturas, que são as estruturas. OK. Essa, pessoal, que eu estou fazendo aqui agora, só um adendo, tá? É a configuração inicial, para a gente poder começar certo o nosso projeto. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui. O bom projetista é aquele que sabe fazer o arroz com feijão bem feito. Então, se você entende esse básico bem feito, excelente. Porque se você começa do jeito errado, dá muito trabalho. Eu recebo muitos comentários, Rafael, não está aparecendo esse estilo na minha tela. Rafael, não está aparecendo isso igual aparece no seu computador. Por quê? Às vezes pulou etapa. Ah, eu quero começar já traçando a rede, cara, eu sou ansioso. Não, vai dar errado, não adianta. Então, como é que a gente faz da maneira certa? Primeiro passo, setar o catálogo de peças. Então, a gente já fez isso, ó. Definiu o catálogo de peças. Esse catálogo de peças, ele... Perdão, é como se ele fosse uma biblioteca. Ele é uma biblioteca. E dentro dessa biblioteca eu tenho uma série de coisas. Agora... eu quero filtrar só o que eu vou utilizar. Então, preciso criar uma família de peças. É como se eu entrasse numa biblioteca e selecionasse somente os livros que eu quero ler. Olha que maravilha. E aí, vamos lá fazer isso no Civil 3D também. Então, eu defini o catálogo. Eu vou vir agora, ó, na aba Settings do Civil 3D. Ó, aqui dentro da minha aba Settings. E vou vir aqui, ó, em Pipe Network. E vou vir aqui em Part Lists. Aqui fica a minha lista de peças, que eu vou filtrar do catálogo. Percebe que eu já tenho criadas aqui algumas famílias de peças. Eu vou criar uma nova, né? Vou simular a criação de uma nova para você entender o que eu estou falando. Então, eu venho aqui, eu clico com o botão direito, Create Part List, e aí na aba Information eu dou um nome para ela aqui, ó, vamos colocar aqui o nome dela, ó, drenagem aula, certo? Aqui em tubos, eu vou adicionar os tubos que eu quero usar nesse projeto. Então, botão direito, adicionar família de peças. E aí eu vou selecionar os tubos que eu quero utilizar. Eu já fui lá na diretriz e entendi que a diretriz fala para eu poder usar determinados materiais, de determinados diâmetros. Então, vou selecionar aqui bueiros de concreto, certo? Vou selecionar bueiros de concreto, selecionei, e ele já apareceu aqui, ó, bueiro. Agora eu tenho que adicionar os tamanhos que eu quero usar. Botão direito, adicionar os tamanhos que eu quero. Então, vou adicionar, por exemplo, um bueiro de 400 milímetros. Ok. Vou adicionar também um bueiro de 600 milímetros. Ok. Vou adicionar também
um bueiro de 800 milímetros. Ok? Então tá vendo que ele já está adicionando aqui os meus bueiros? Ótimo, excelente. Excelente. E as estruturas, pessoal? As estruturas são os postos de visita, as bocas de lobo e tudo mais. Agora eu vou precisar adicionar também as estruturas. Então, adicionar a parte family de novo. E aí eu vou selecionar a que eu quero. Por exemplo, eu tenho as bocas, ó, que são os muros de ala, tá vendo? Ó? Eu seleciono quais que eu quero, vou adicionar essa. E eu tenho as estruturas, os postos de visita que eu quero utilizar no meu projeto. Tá vendo? Ele tem vários. Eu não preciso de todos. Eu preciso de alguns. Tá? Eu preciso de alguns aqui. Então, vou adicionar esse. Eu posso adicionar já alguns que já estão pré-prontos aqui, certo? E aí, show de bola. Tendo isso aqui em vista, pessoal, tendo isso aqui em vista, ó, adicionei aqui, ó, eu adiciono os tamanhos que eu quero. Botão direito, adicionar part size. E aí, aqui no tamanho da estrutura da boca, por exemplo, ó, eu vou adicionar todos os tamanhos. E aí ele vai adicionar aqui para mim, ó, todos os bueiros. Boca para o bueiro de 60, boca para o bueiro de 80, para o bueiro de 1000. Adicionou todas. Para o PV, né, para as estruturas, eu escolho o tamanho que eu quero aqui, ó. Tem de 1 metro, 1.200, 750, tem como customizar isso também, tá? Mas como eu já tenho família de peças prontas, que estão aqui, ó, eu vou cancelar, não vou criar uma nova, porque eu já tenho aqui essa daqui para efeito de demonstração. Já dá para a gente poder utilizar essa, tá? Já dá para a gente poder utilizar essa, perfeito? E aí, fica fácil, né? A gente criar essa parte list, ó, tá vendo? Eu já tenho aqui a parte list de drenagem criada. Show de bola. Agora que eu já tenho essa parte list de drenagem criada, qual que é o próximo passo? Vamos ver lá no nosso checklist, ó. É definir as regras, que são as premissas de projeto. Vocês lembram que a gente tinha premissa de recobrimento, né? A gente tinha premissa de diâmetro. Então aqui no Civil 3D eu posso falar para ele como é que funciona isso. Você vai ditar para o Civil 3D quais são as premissas que você quer que ele siga naquele projeto. As regras, a gente chama de regras, tá? Ah, eu quero que fique no máximo com essa declividade. Eu quero que fique no máximo com essa profundidade, entendeu? Então, essas regras é você que vai ditar para ele. Olha que maravilha. E, pessoal, o Civil 3D é a única ferramenta que é capaz de você entrar com as regras. Então, ele te ajuda a projetar. Quando você vai fazer no AutoCAD, por exemplo, não existe essa possibilidade. É você, na unha ali, calculando, olhando e tudo mais, vendo se não está infringindo nenhuma regra. E, melhor, quando você define essas regras para o Civil 3D, sabe o que ele vai fazer para você? Ele vai dizer para você, né, ele vai criar a rede mais econômica possível. Mais econômica possível. Porque ele vai usar os mínimos. Declividade mínima, profundidade mínima, de acordo com as regras.